Você acredita em extraterrestres? E se eu te contar que o caso Walton é um dos únicos que tem testemunhas oculares? Quer saber mais sobre esse caso? Então vem comigo. Oi, amigos! Eu sou a Bierenberg e seja muito bem-vindo ao canal Sabia. Hoje eu vou contar uma história muito doida para vocês. Travis Walton e Mike Rogers eram melhores amigos e, além disso, eles trabalhavam juntos. Eles foram contratados pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos. Além deles, Ken Patterson, John Goulet, Steve Pierce, Alan Dalis e Dwayne Smith também faziam parte da equipe. E todos eles moravam na cidade de Snowflake, lá no Arizona. Então essa galera toda foi contratada para fazer um serviço numa floresta próxima de Turkey Springs, também lá no Arizona. E aí eles estavam fazendo o trabalho deles e no dia 5 de novembro eles acabaram o trabalho e mais ou menos umas 6 horas da tarde eles entraram na caminhonete do Rogers para voltar para Snowflake. Com isso eles estavam voltando e eles viram uma luz no céu assim atrás de umas colinas. Eles ficaram curiosos e decidiram seguir para ver de onde estava vindo essa luz. Chegando bem perto, eles perceberam que ela vinha de um objeto que eles nunca tinham visto antes. Eles falaram que era um disco que estava pairando no ar a uns 6 metros de altura. Imagina que doideira, você vê um disco voando. Então o Rogers parou a caminhonete para eles observarem, aquele disco voador. E quando eles perceberam, o Travis já tinha saído da caminhonete, ele estava correndo em direção ao disco. Aí todo mundo começou a gritar, pedindo para ele voltar, mas o Travis nem ouvia. Quando o Travis já estava bem pertinho do disco voador, todo mundo começou a ouvir um barulho, como se fosse uma turbina ligando. Com esse barulho, o Travis se assustou e foi para trás de uma pedra. Ele se abaixou e ficou escondidinho. Aí ele achou que estava tudo bem, foi voltar para a caminhonete e aí um raio de luz azul acertou ele. Com isso todo mundo ficou muito assustado e o Rogers achou que o Travis já tinha morrido e ele saiu acelerando com a caminhonete e deixou o Travis para trás. Nisso eles já estavam super longe, eles já tinham passado da estrada e aí o Rogers decidiu parar a caminhonete. E aí começou a discussão, porque o Patterson e o Rogers falaram que eles tinham que voltar lá, porque eles tinham sido muito covardes de abandonar o amigo deles assim. E se ele tivesse morrido, pelo menos que eles fossem lá pegar o corpo dele, E aí todo mundo falou que não, que eles não iam voltar, que não tinha volta, que eles não iam voltar nunca para aquele lugar. Imagina, um disco voador solta um raio que mata o amigo deles. Vocês voltariam nesse lugar? Porque eu não voltaria não. Mas aí o Rogers falou que chega de palhaçada, que quem não quisesse buscar o Travis então que descia ali e ficava na estrada, porque ele ia voltar. E no final, todo mundo voltou junto com o Patterson e com o Rogers para buscar o Travis. Quando eles chegaram lá, eles acharam que eles iam encontrar o corpo do Travis no chão, Mas, para surpresa deles, não tinha nada no lugar. Primeiro eles ficaram felizes, porque eles acharam que o Travis poderia ter escapado, estaria escondido lá com medo. Mas depois de procurar por horas e não achar nada, nenhum vestígio do amigo deles, eles começaram a se desesperar de novo. Foi aí que eles começaram a pensar que ele poderia ter sido levado por aquele disco. Com tudo isso, o Peterson decidiu ligar para a polícia e falou que o amigo dele tinha sumido. Mas quando o policial chegou, ele decidiu contar a real história. E claro que o policial ficou totalmente confuso. Uns estavam chorando, os outros estavam em pânico. E aí o policial, mesmo não acreditando muito na história, disse que se era inventada aquela história, eles eram ótimos atores, porque estava bem convincente o negócio. Mais policiais foram chamados e todo mundo foi lá para a floresta procurar o Travis. E aí foi que alguns policiais começaram a duvidar mais ainda da história, porque não tinha nenhum indício de que o Travis estava por ali. Mas eles continuaram a busca porque lá é muito frio de noite. Então eles falaram que se o Travis tivesse perdido por lá, ele poderia morrer de hipotermia. Então ficaram lá procurando por ele. E na manhã de 6 de novembro, as buscas continuaram. E além dos policiais, outros voluntários foram lá vasculhar o lugar para ver se eles achavam alguma coisa, mas nada de indícios de Travis. Nada. Mas com tudo isso acontecendo, a notícia começou a se espalhar pelo mundo. E aí, ufólogos, repórteres e até curiosos começaram a chegar na cidade de Snowflake. E várias teorias foram levantadas.
Só que os policiais começaram a achar que os amigos do Travis tinham inventado essa história toda de OVNI para encobrir um possível homicídio ou até algum acidente que tivesse acontecido. Dwayne Walton, o irmão do Travis, deu um depoimento em que ele dizia que uns 12 anos antes ele tinha visto uma coisa que ele achou ser um OVNI. E ele e o Travis começaram a conversar sobre isso e eles ficaram super curiosos e eles fizeram tipo um acordo que se um dos dois um dia visse um OVNI, eles iriam chegar o mais perto possível para explorar aquilo. Isso explica porque o Travis saiu, correndo igual um doido para ver o OVNI na noite de 5 de novembro. No dia 10 de novembro, todos os amigos que testemunharam isso que aconteceu com o Travis passaram pelo teste do polígrafo. As perguntas eram mais ou menos se eles tinham feito algum mal para o Travis, se eles sabiam onde o corpo dele estava, ou se a história do OVNI era real. E acreditem ou não, gente, mas todos passaram no teste. Se vocês acham que essa história já tá doida o suficiente, é porque vocês não escutaram essa parte. Na madrugada do dia 10, Grant Neff, que era o cunhado do Travis, recebeu uma ligação. No começo ele achou que estavam passando um trote para ele, por essa história já ter saído pro mundo, mas depois de um tempo ele percebeu que realmente era quem? O Travis, ligando para ele pedindo ajuda. Na ligação, o Travis disse para o Neff que ele estava no posto de gasolina de Heber. E aí o Neff ligou para o Dwayne e os dois foram até o posto buscar Travis. E chegando lá, realmente era ele caído no chão, com as mesmas roupas do dia que ele tinha sido abduzido, só que muito mais magro e mais barbudo. Ele ficou assustado por muito tempo e ele não parava de falar sobre seres com olhos terríveis. E aí, chegando na casa dele, ele não conseguia comer nada. Ele tentava, mas nada parava no seu estômago. E pouco tempo depois, o mundo inteiro já estava sabendo que ele tinha retornado. Com isso, os Walton começaram a receber várias ligações. E uma delas foi da Coral Lorenzen, da APRO, que é um grupo civil de pesquisa sobre OVNIs. E ela prometeu que providenciaria alguns exames médicos para o Travis fazer. E aí eles concordaram. E nos exames médicos deu que não tinha nada de errado, nada fora de comum com o Travis. Só tinham duas coisas que pareciam um pouco suspeitas. Um é que ele tinha uma picada, tipo uma manchinha vermelha aqui, como se fosse uma picada de agulha. A segunda coisa estranha é que no teste de urina do Travis, eles perceberam a falta de cetonas. Como o Travis tinha ficado fora por 5 dias, sem comida, o corpo dele já tinha que ter começado a consumir as gorduras para sobreviver. E isso gera cetonas na urina. E ele não tinha isso, então isso era muito estranho. Lembrando que ele achou que tinha ficado fora só por algumas horas. E foram 5 dias, como a gente sabe. Bom, mas o que aconteceu com o Travis nesses 5 dias que ele estava fora? Pega a pipoca que essa parte da história é muito doida. Travis disse que quando ele estava voltando para o carro, ele sentiu uma descarga elétrica muito forte e desmaiou, que foi o raio azul que os amigos dele viram. Quando ele acordou, ele estava deitado em uma mesa, parecia um hospital, e tinham 3 médicos em volta dele vestidos de vermelho. Mas ele achou um pouco estranho os médicos estarem vestidos de vermelho. E enquanto a visão dele voltava ao normal, ele foi percebendo que não eram médicos. Eram criaturas bem pequenas, com olhos gigantes, sem nariz, sem orelha, sem cabelo. Bem parecidos com fetos. Imagina que bizarrice. E esses médicos estavam colocando um aparelho de metal na barriga dele. Com isso, o Travis entrou em desespero e ele levantou com tudo assim, empurrou todo mundo e aí ele ficava gritando para as criaturas saírem e as criaturas ficavam fazendo sinal de não e pare para ele. Depois de muito tempo do Travis gritando com elas, pedindo para elas saírem e deixarem ele em paz, as criaturas ficaram encarando ele um tempinho e saíram por uma porta. Depois de um tempo lá, procurando alguma coisa para se defender, caso essas criaturas voltassem, o Travis decidiu sair pela mesma porta que as criaturas tinham saído. E aí ele começou a andar por um corredor e entrou em uma outra porta que dava para uma sala redonda. E aí a história começa a ficar um pouquinho mais bizarra, se é que isso é possível. Ele viu que no centro dessa sala tinha uma cadeira. E aí ele começou a se aproximar e ele percebeu que as paredes iam ficando mais escuras. E quando ele sentou na cadeira, ele disse que conseguia ver o céu noturno. Então ele conseguia ver várias estrelas. E aí na cadeira tinha uns botões coloridos e uma alavanca.
Ele começou a apertar os botões e ele viu que o ângulo da visão mudava. E aí ele tentou colocar a alavanca para frente e as estrelas começaram a passar, como se ele estivesse pilotando uma nave. E agora, será que ele estava pilotando uma nave ou era só um observatório de estrelas? Acho que a gente nunca vai saber. Bom, ele ficou com medo de dar algum ruim, né, dele pilotar aquela nave, vai que bate um asteroide, né, não sei. E aí ele decidiu parar, levantou e ficou procurando alguma saída, porque ele só queria ir embora daquele lugar. Depois de um tempo procurando alguma saída, ele viu nada mais, nada menos do que um humano. Era um homem loiro de uns 2 metros de altura que usava uma roupa azul bem colada e um capacete transparente. Aí o Travis achou que esse cara era a salvação dele. Ele foi desesperado lá perguntar pro homem onde é que eles estavam, o que estava acontecendo, mas o homem não respondia nada. Ele ficava só olhando pro Travis calado, com um aspecto sereno. E aí, depois de um tempo do Travis tentando falar com esse homem, o homem simplesmente agarrou o Travis e levou ele até uma porta que levava para uma rampa. Aí eles desceram a rampa e o Travis falou que ele olhava e era como se fosse um estacionamento de espaçonaves. Tinham várias naves iguais à que ele tinha acabado de descer. E aí esse homem levou ele para uma sala onde tinham mais 3 humanos, 2 homens e uma mulher, todos usando a mesma roupa azul. E aí o Travis começou a fazer pergunta para eles também e de novo ninguém respondia nada. Só que nesse ponto ele já estava gritando porque ele não aguentava mais, não sabia o que estava acontecendo, ele já estava perdido, ele começou a se exaltar. E aí com isso a mulher que estava lá pegou como se fosse uma máscara de oxigênio, só que sem tubo, e colocou no rosto dele. E aí ele só se lembra de acordar lá no posto de gasolina de Heber. E essa foi a história da abdução de Travis Walton. Mas e aí, você acredita nessa história ou você acha que foi tudo inventado? Ou talvez uma alucinação da cabeça dele? Qual é a sua teoria? Deixa aqui nos comentários. E se você conhecer alguma história parecida com essa, me conta, porque a sua história pode fazer parte aqui desse canal. Então é isso, essa foi a história de hoje. Eu espero que você tenha gostado muito, muito, muito. Então deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com os seus amigos e